Olá, sou Patrícia Ruino, sou professora de Ministério Infantil e eu venho aí há alguns anos na prevenção do abuso sexual infantil. É um tema que mexe bastante comigo, porque fala muito sobre a vulnerabilidade de uma criança e nós devemos ser, né, a voz da criança, aqueles que não conseguem falar. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre como prevenir. Eu acho que é tudo que todos pensam e se questionam, né? Como eu vou prevenir o abuso, né? Então, hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho, vou dar algumas dicas para que vocês possam é, trazer isso para dentro de casa, dividir com outras pessoas e ter um olhar diferenciado a partir de agora. Vamos lá? Vamos proteger nosso tesouro mais precioso? Quem são? As crianças, né? E como que a gente previne? Falando. Simples assim, gente, falando, né? Então, você vai falar com a sua criança sobre os bons hábitos de higiene, os toques do bem, os toques do mal, segredo bom, segredo ruim, e as orientações sobre uma situação de perigo. Então, quando eu falo para vocês assim, é muito simples a prevenção, é porque ela é realmente muito simples. Sempre que nós temos o contato, o elo com as nossas crianças, tudo fica mais fácil. É muito mais difícil quando nós não temos relacionamento com as nossas crianças. Então, aí, além de deixar ela à mercê de ser abusada sexualmente, né? Nós não temos nenhum tipo de vínculo, né, alguma afetividade com esse pequeno. Então, falando sobre as suas partes íntimas, como que ela vai cuidar, da mesma forma que ela cuida do seu cabelo, ela vai cuidar do seu corpinho. Qual é a função do cabelo? Qual é a função da minha parte íntima, né? Quando você fala de uma forma muito natural e desde muito cedo, essa criança ela vai ter incorporado nela de que de fato aquela parte íntima ela é tão ela é tão importante como qualquer outra parte do corpo dela. E para ela não vai ser um tabu, para ela não vai ser algo surreal, algo totalmente imaginável. Não, para ela vai ser natural e ela vai ser uma criança muito mais instruída e mais precavida, né? Ela vai estar segura. Agora, a criança que não tem essa informação, ela está vulnerável, total. E quando que eu falo com a minha criança? Gente, desde cedo, desde muito pequenininho, você vai dando banho, já vai explicando, né? E conforme a criança vai crescendo, vai mudando as suas fases, vai sempre vai ser necessária a manutenção desse diálogo, dessa orientação, das instruções, né? O que, que é o toque do bem e o toque do mal? Hoje, gente, é tudo muito superficial, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, correndo para vocês em 10, 15 minutos, tem palestra disso para mais de hora, tá? Então, o toque do bem e o toque do mal. É extremamente importante a criança entender que alguns toques, né, não é legal. E alguns toques, ok. E aí você vai explicar qual é a diferença de um para o outro. O que é um toque legal? O toque legal é todo aquele que você faz em público, tudo que todo mundo pode ver. Então, por exemplo, eu toco na mão do meu amigo, é um toque em público e é um toque bacana, é um toque legal, né? Um abraço. Tem abraço que a criança não gosta muito. E abraço, normalmente, é um toque legal, né? Mas tem criança que não gosta. Então, para ela, não traz sensação boa. E nós temos que respeitar, né? Se a criança fala assim, ah, não me abraça muito, ai, não me beija, eu tenho nojo, ai, não quero. Gente, respeita, a criança está te dizendo. Ela já está te sinalizando o que é bom e o que é ruim para ela. De repente, um toque que é bacana para mim não é bacana para você. Criança é a mesma coisa. Vamos sempre lembrar que a criança ela sente, a criança ela pensa,
ela também tem desejos e tem vontades. É um serzinho que é pequeno, que está em desenvolvimento, mas que ele está vivo, né? E ele tem sensações igual nós adultos, né? A única diferença é que ele não sabe controlar ainda. E por isso que nós adultos temos que conduzi-lo para que ele possa ter essa transição da sua parte, da sua fase infantil para a sua fase de adolescência, jovem, adulto, seja maravilhosa. O que, que é um segredo bom? O segredo bom é aquele que você vai revelar rapidinho. O segredo ruim é aquele que você tem que fazer escondido. Você faz escondido e ninguém pode saber, né? Então, quando o abusador ele quer seduzir uma criança, ele vai dar um presentinho escondido para ela, escondido dos pais, óbvio, né? E vai dizer para ela assim: olha, é um segredo nosso, tá? Eu sabia que você queria muito, sei lá, esse fone, né? Um fone Bluetooth. Nossa, bem velha, né? Um fone Bluetooth. Eu sei que você queria muito, então eu vou te dar esse fone, né? Mas é um segredo nosso. Não conta nada para ninguém. Ah, mas e se minha mãe e meu pai perguntar? Ah, você disse que você achou. Você achou na rua. Ou uma amiga te emprestou, ou uma amiga te deu. Mas é um segredo nosso, tá? Meu e seu. Então, como que você vai orientar a sua criança? Sempre que alguém pedir para você guardar um segredo e esse segredo você não se sente bem, então conta para o seu pai, para sua mãe, né? Sempre orientar a sua criança. Quais são os segredos que podem te complicar, né? Quando um adulto pede para tocar a sua parte íntima, ou quando ele toca você, ou você toca ele, ou ele te expõe a assistir um vídeo, né? Um vídeo de sexo, ou quando ele te dá presente escondido, quando ele te dá dinheiro escondido, ou quando ele te convida para fazer passeios sem os seus pais saberem. Tem muito abusador que fala assim: olha, eu sei que você não tem condições financeiras de comer o McDonald's, de comer o Burger King. Me encontra no shopping tal hora que eu vou te levar. Pensa, a criança não tem, gente. A criança não tem. Ela No primeiro momento, ela não tem a menor ideia do risco que ela está correndo. Por quê? Porque ela não foi orientada antes. E ela vai. E lá, se for só o lanche, é menos pior do que ele pode fazer depois. Porque depois desse lanche, ele vai usar de ameaça contra essa criança, dizendo: olha, então, sabe aquele segredo, né? Eu posso contar para tua mãe. Se você não fizer tal coisa para mim, se você não me mandar uma foto, ou se você não me tocar, ou se não acontecer tal situação, eu vou contar para tua mãe, eu vou contar para teu pai, vou contar para a pessoa que você mais gosta. Entende? Então, tudo, gente, é conversando com a sua criança, é falando, é o tempo todo falando. É chato, mas pensa que um chato vai salvar uma vida, vai salvar uma infância, que é o bem mais precioso para todo ser humano, é a infância, né? A gente fala muito das marcas do passado, então, essas marcas que sejam marcas boas, para que lá no seu futuro você seja uma pessoa equilibrada, uma pessoa, ok, que sabe respeitar o corpo do outro, que sabe ver a mulher com um olho diferente, não vê a mulher como um objeto de desejo, mas vê a mulher como realmente uma parceira, uma amiga, e a mulher não vê o homem como aquela pessoa, aquele tipão, né? Aquele machão, aquele cara que pega todas. Não, gente, isso daí é cultura. Isso tem que quebrar, né? Então, quando você sempre conversa com a sua criança, sempre instrui, essa criança ela vai se tornar um adulto muito melhor, sem nenhuma sombra de dúvida. As orientações sobre situação de perigo. É muito importante você sempre orientar a sua criança sobre isso. Por exemplo, banheiro público. Banheiro público é uma coisa de louco. A criança entra nesse banheiro, você não sabe quem está lá dentro. Então, você vai explicar para sua criança: olha, se aparecer uma situação, aparecer uma pessoa que quer conversar com você, ou que pede para olhar você, ou que fala que está tudo bem, que ela está ali, se você precisar de ajuda, se você não tiver muito apertada, já sai do banheiro, já sai correndo logo e já pede para ajuda para os seus pais, né?
Caso contrário, você entra na sua cabine, faz as suas necessidades, sai muito rápido e vai embora. Nada de conversar com estranho, nada. Totalmente proibido, tá? Uma coisa aqui é que não vai dar tempo de eu explicar muito, mas um ponto importante é o Uber. Tem muito pai, muita mãe que está usando o Uber para transportar teu filho. Gente, parou, né? Uber. Cara, a criança é o seu bem mais precioso, né? É um ser humano que você desejou, que você gerou, que você criou, está educando, está instruindo. E você vai colocar dentro de um carro com um que você nunca viu? Gente, aonde isso? Pelo amor de Deus, nunca. Ah, mas para de ser louca, Patrícia, são só 3 quilômetros. O Uber vai entrar, eu vou colocar minha criança aqui no Uber, ele vai ali 3 quilômetros, pronto, já chegou na casa do pai, sei lá. Não, não, nunca. Nunca você vai deixar seu filho com um estranho. Já não é seguro você deixar com parente, com pessoa próxima, quem dirá com um estranho. Porque se acontece alguma coisa com o seu filho, se você coloca essa criança dentro do carro de um abusador, é o prato cheio para ele. Se ele devolver sua criança viva, com trauma, ainda se dê por feliz, porque normalmente eles não devolvem sua criança. E aí você vai pedir para Uber ressarcimento da corrida? Não dá, né, gente? Então, assim, a responsabilidade dos pais com os filhos é constante, é ser vigilante o tempo todo, né? Existem situações que a criança fica vulnerável porque o pai e a mãe colocam a criança em situação de risco. Ela não está caçando isso sozinha, entende? Uma outra coisa que é muito comum, a gente falar para a criança assim, olha, não pega doce de estranho. Mas aí o meu pai e minha mãe põem dentro de um Uber? Como isso? Né? Então, aqui é para vocês pensarem um pouco, né? Se vocês estão sendo protetores dessa criança de verdade, errar e acertar faz parte do processo. Ninguém nasceu sabendo e nenhuma criança já vem prontinha falando para você assim, ah, eu quero isso, eu quero aquilo e tá tudo certo. Não, é errando e acertando que a gente aprende. Mas existem coisas que nós precisamos estar muito atentos. E uma delas é essa questão de deixar os nossos filhos com pessoas desconhecidas. Nunca jamais que uma pessoa da Uber vai se responsabilizar pelo seu filho, tá? E como que eu tenho que instruir minha criança em uma situação de risco? Muito fácil. Muito fácil também. Peraí que foi muito rápido. Voltando, vai gritar, vai dizer não, né? Vai fazer um maior escândalo, um maior barraco, né? Vai gritar, vai dizer não, vai empurrar essa pessoa, vai sair correndo, né? Vai gritar muito e vai pedir ajuda. O maior medo do abusador é o escândalo. O abusador, ele morre de medo de escândalo. Ele vai sair correndo desse lugar, ele não vai ficar. Se a criança gritou, se a criança disse não, a probabilidade dela ser abusada é quase que zero. São raros os casos de predadores, lembrem-se sempre disso, tá? O predador, que é aquele estranho, aquela pessoa que vai pegar a tua criança na rua, uma pessoa totalmente desconhecida, são poucos casos que acontecem assim, né? Então, de 100% dos casos de violência, 20% corresponde a predadores. Opa, 80% está dentro de casa, tá? Então, tem o risco do predador? Tem o risco do predador, mas o predador, ele não conhece tua criança. Ele está indo ali no susto, né? Então, se a sua criança estiver preparada e ela gritar, se ela empurrar, se ela se defender, ela não tem força, ok? Mas se ela se impor, ele não fica, ele não ataca. Então, gente, instrua, né? Eu trouxe aqui também, né? Não é não, porque as pessoas falam muito isso, não é não, né? Existem até algumas propagandas do combate ao abuso sexual infantil que fala muito do infantil, não, do abuso sexual, né? Não só infantil, mas o abuso sexual geral, não é não. Sim, não é não mesmo. E não é só para adulto, para criança também. Porque a criança, ela é um ser humano igual a um adulto, só que muito mais vulnerável,
né? Então é importante vocês pensarem nisso. O nosso versículo de hoje é: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Presta atenção nisso. O que guarda sua alma, retira-se para longe deles. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Aqui, normalmente, a gente usa esse versículo, né, de Provérbios 22:4, para instruir a criança dentro do evangelho. A gente instrui, a gente explica a palavra do Senhor para a criança. Corretíssimo, é isso mesmo. Mas quando a gente instrui a criança também desde pequenininho para a vida, ela nunca vai se esquecer. E aqui, né, Salomão deixou uma observação bem grande, né? Que no caminho do perverso vai ter espinho, né? E da pessoa que ela é humilde, ela vai ter galardão, né? A pessoa que caminha certo, ela vai ter coisas boas. Então é importante a gente pensar sempre nisso. Então é mais um versículo aí para vocês meditarem, para vocês refletirem, se faz sentido para a vida de vocês. E se de repente não fazia, espero que faça. Bom, hoje foi só um pouquinho do que é a prevenção do abuso sexual infantil, mas bem pouquinho mesmo, gente. E aí, conforme for passando o tempo, eu vou trazendo mais coisas aqui para vocês e tendo interesse de uma palestra, de um curso de capacitação, de um desenvolvimento de projeto dentro da sua escola, dentro da sua igreja, em algum instituto, né? Eu estou à disposição e espero que esse assunto tenha ajudado e espero ajudar muito mais. Fiquem na paz, até a próxima. Tchau!